Gabrita Off, que é um canal que eu gosto muito e sempre faz vídeos com reflexões bastante interessantes, fez esse vídeo aqui. Você faz falta na vida de quem? Eu tenho certeza que vai ser uma reflexão interessante. E vamos lá, assistir o conteúdo dela. E eu tenho certeza que vai ter muita coisa pra gente comentar e refletir também. Perdi o meu cachorro e percebi que a vida não tem graça. Bem-vindo ao Hum, vídeo, eu acho. Tudo começou num sábado de manhã em que eu mudei no assistente de lugar e reorganizei tudo. Olha que gracinha que ficou. Quer me ó, contratar pra organizar a sua? Aí, passar 3 horas compenetrado em uma atividade lógica, sem telas, cuidando de algo importante, me fez ter um estado que eu tava precisando ter faz tempo. Eu vou ficar sem telas por uma semana. O sem telas vem com um asterisco, igual aquele filme ruim. olha, eu definitivamente recomendo que vocês fiquem um tempinho sem a tela do celular, sem usar notebook, sem usar tablet ou qualquer coisa desse tipo, porque eles têm notificações que vão fazer provavelmente a gente ir para o Instagram e ficar scrollando por 5 horas seguidas vídeos de 1 minuto que não vão agregar nada na nossa vida. Então, eu definitivamente recomendo que vocês tenham uma vida um pouco mais analógica, vamos dizer assim. Há muitos anos que eu uso cadernos como esse daqui, onde eu escrevo, por exemplo, ideias de vídeo, ideias de roteiro, onde eu faço rabiscos, né? Eu já nunca contei aqui, mas eu já quis ser desenhista, então desde adolescente eu sempre gostei muito de usar papel, de ter ali sketchbooks para fazer desenho. E conforme eu fui ficando mais adulto, eu implementei esses cadernos, nesses sketchbooks, na minha vida para outras coisas. Então, para escrever ideias, pensamentos, fazer desenhos também, ter coisas analógicas na nossa vida que substitui um pouquinho mais o celular, é algo muito bacana, sabe? Da Marvel, porque eu não bani de fato todas as telas. Eu dei enfoque no YouTube, principalmente ao estúdio, porque é um vício de criador de É conteúdo. verdade. Pausei a produção de vídeos e foquei em fazer roteiros que me interessassem mais. E desinstalei o Instagram, que era o meu principal aplicativo de scrollar, e não pisei em comentários de vídeos nenhum, incluindo os meus. Entretanto, eu fiquei no YouTube e descobri o gênero maravilhoso de vlogs de asiáticos explorando o mundo sem falar, só com Olha. legenda fofa e estética maravilhosa. Ah, tem muito vídeo mesmo. E no Pinterest, onde Tem muito vídeo mesmo de vlogs, né? É um movimento bem grande no YouTube, esse movimento de vlogs onde as pessoas não falam nada. São vlogs muito bem produzidos, muito bem filmados, com uma iluminação muito legal, uma câmera muito boa, lentes de qualidade, mas as pessoas não falam nada. Me incomoda um pouco, mas eu sei que é meio ASMR, né? É relaxante, é gostoso de se assistir. eu criei uma belíssima pasta de memes e de decoração, então eu considero que foi um bom uso das telas. E depois de quase 170 horas sem acessar os meus pequenos vícios virtuais, eu percebi uma verdade dolorosa. A vida não tem graça, e essa é a graça dela. O banal da vida já é bonito o suficiente. É muito mais agradável e bem menos agressivo do que esses recortes artificiais que a gente está criando com as nossas câmeras, inteligências artificiais, nossas edições rápidas, as músicas virais de fundo, a luz certa. A banalidade da vida é muito melhor do que tudo isso junto, somado, tentando te distrair da banalidade da vida. E reconforta ver que finalmente o hype dessa meta-realidade virtual que a gente criou tá caindo. A internet está morrendo, o desleixo da IA, a teoria da internet morta. Why is social media not fun anymore? I deleted social media for 6 years. I felt like it never existed. Indo. No fundo, vamos percebendo de pouquinho em pouquinho que o mais especial que a internet e as redes sociais puderam nos trazer foi uma complementariedade com a nossa realidade. Era poder chamar os seus amigos no MSN porque você tinha amigos. Era poder ter um celular e tirar fotos das coisas que queria mostrar a alguém. Hoje não tem amigos, não se sai de casa para tirar fotos, tudo fica na câmera frontal e no seu ego. A virtualidade não serve mais como uma ferramenta da nossa vida real, que sim, é banal, chatona, blá blá blá. A virtualidade tá competindo e tentando substituir essa vida. E tudo isso é culpa nossa, porque o ser humano é o animal que consegue transformar as suas curas em venenos muito rápido. Eu tenho uma Eu acho que existe sim. Tudo isso que ela falou faz muito sentido. Antigamente,
E por antigamente, eu falo ali nos anos 2000, realmente a internet era um complemento da nossa vida. No sentido de que a gente sentava em frente ao computador e entrava na internet. Então, toda essa socialização, né? Então, a gente entrava no YouTube, no MSN, apenas para postar as nossas fotos, e os nossos amigos iam ver, iam comentar, iam colocar um depoimento lá no nosso perfil do Orkut. Ou a gente entrava no MSN, que era um local só para conversar com os nossos amigos. E parece muito doido que você pode me dizer assim, o WhatsApp é basicamente isso, a gente entra para conversar com as pessoas. Mas sabe que não parece a mesma coisa, levando em consideração que o celular, ele tá com a gente o tempo inteiro. E naquela época do MSN, a gente precisava ficar um período sentado em frente ao computador para ter essas interações. Hoje, o que faz com que a internet seja tão sobrecarregante, eu nem sei se a palavra é essa, e que faz com que ela não seja divertida mais, é que eu acho que é justamente isso. A gente tá nela o tempo inteiro, já tem pelo menos o que, uns 15 anos, eu acho que a partir de 2010, né? Não sei se você estiver vendo isso com a sua idade, mas se você tiver ali já 30, 31, 32, você sabe que a partir de 2010 os celulares começaram a ficar mais inteligentes, a gente começou a acessar a internet muito mais, a gente começou a ficar mais tempo disponível na internet justamente por conta dos smartphones. Eles fizeram com que a gente tivesse que ter essa disponibilidade o tempo inteiro, e aí a gente está sendo enxurrado com notificações o tempo inteiro. Eu acredito que a gente está vivendo os efeitos colaterais disso agora, depois de 15 anos. 10, 15 anos, a gente está vivendo os efeitos colaterais, né, dessa super disponibilidade agora. Então eu entendo completamente o que ela está falando de querer sair, de querer ir embora. E o canal dela, é claro, é um canal grande, provavelmente tem muitos comentários, analytics com metas grandes, né, com números muito grandes, muitas perguntas. Os temas que ela aborda acaba fazendo com que as pessoas interajam muito mais, questionam muito mais, procurem ela muito mais. Eu imagino que para ela ainda deva ser muito mais difícil do que é para mim, uma pessoa comum que não tem sucesso na internet, e que só tem que lidar com a família, esposa, amigos, e que parece pouco, mas já é muito, né? Então, toda essa super disponibilidade, ela sobrecarrega a gente e faz com que em algum momento a gente queira fugir, só fugir daquilo, sabe? Uma vida sem telas, o máximo que a gente puder atualmente, eu acho que é o melhor escape para ter uma vida mais normal, entre muitas aspas. Uma vida boa, uma vida onde a gente consiga focar em nós mesmos, nas nossas relações humanas, sabe? Mania que sempre que eu encontro com alguém que eu não vejo há algum tempo e essa pessoa faz aquela pergunta clichê de como vai a sua vida? Eu passo um filtro enorme sobre o que eu tô vivendo e eu nunca encontro nada que eu acho que vale a pena compartilhar. Aí eu tiro coisas básicas e completamente genéricas, como eu tô trabalhando com XY, sim, eu me formei sei lá onde, sim, meu marido tá bem, minha irmã, meu pai, tá tudo certo. Eu averigo toda a minha rotina, todos os meus focos de interesse, tudo que eu penso, tudo que eu li, tudo que eu fiz, e eu não compartilho nada, porque eu acho que eu sou chata. Eu acho que a vida que eu vivo é uma vida chata. Inclusive, esse é um dos motivos mais dolorosos que me impedem de criar amizades, porque se eu não estou disposta a compartilhar coisas pessoais e íntimas de verdade, como que eu crio conexão com essas pessoas? Se voltou pros... Isso é verdade, né? Eu acho que ter amizades boas, amizades de verdade, é compartilhar, é falar das suas preocupações, dos seus medos, não só de alegrias, né? Amizade, eu acho que não pode ser só isso, né? Se encontrar só para ter aquele momento de alegria, de, sei lá, beber, de beber com os amigos e de ser só risadinhas. Eu acho que boas amizades são as amizades onde a gente consegue compartilhar de tudo. E eu acho que a partir de certa idade, a gente vai sim ter cada vez menos amizades, justamente porque nem todo mundo vai ter o saco de te manter na vida ali, né? Manter uma pessoa na sua vida e ter o tempo, a paciência de se ouvir tudo isso, de se compartilhar tudo isso.
Eu acho que é por isso que a gente tem, inclusive, cada vez menos amigos conforme a gente vai ficando mais velho. Eu acho que as pessoas param de ter paciência, né? Elas começam a focar muito mais em si, começa a ter cada vez menos energia para ter essa atenção com outras pessoas, né? Hoje eu tenho pouquíssimos amigos, mas eu sei que são amigos que eu posso conversar sobre tudo, compartilhar de tudo, meus medos, minhas ansiedades, falar sobre a vida, reflexões da vida, reflexões do mundo que a gente vive. E isso é muito bom, mas existe um esforço, é necessário existir um esforço para que isso aconteça, né? Meus pensamentos nessa semana sem telas, porque eu percebi que a nossa bússola sobre o que é interessante, sobre o que vale a pena compartilhar, tá ficando completamente desorientada. Se você, assim como eu, acha que nada de interessante acontece na sua vida, se você, assim como eu, acha que não tem nada pra compartilhar, que você é tedioso, que tudo que você faz não é tão importante assim a ponto de você chegar em alguém e contar que você está fazendo, eu sinto muito, você está desinteressado na sua própria realidade, provavelmente porque você está observando a realidade corrompida por isso daqui. Inclusive, eu não queria fazer esse vídeo porque eu coloquei na minha cabeça que nada de legal aconteceu nessa semana sem telas. E olha só o que de fato aconteceu. Entre um sábado e uma terça-feira, 11 dias, tudo isso aconteceu. Eu andei aproximadamente 25 quilômetros. Sim, eu sou quase um carteiro. Eu vi dois filmes igualmente bons, entretanto muito diferentes. Se você quiser, pode ver. Eu fiz um vídeo bom e igualmente diferente. Esse daqui você vai ver sim, é uma ordem. Eu terminei um livro que eu demorei 8 meses pra ler e foi ótimo, muito bom mesmo, valeu a pena. Aí em seguida eu comecei um livro que eu demorei 3 dias pra ler e foi ruim mesmo, não valeu a pena. Eu recebi toda a família que eu tenho no mundo em um apartamento de 60 metros. E eu quase entrei em combustão espontânea. Eu terminei o Quarto das Nuvens e eu sou 60 metros é grande. oficialmente uma versão ruiva e latina do Michelangelo. Mas é porque eu já morei num apartamento de 26, né? Então, 60 metros é tipo palácio comparado a onde eu já morei. E o meu cachorrinho morreu. Ele teve que ser eutanasiado por um quadro avançado de Alzheimer canino. Caramba. Sim, existe e é tão cruel quanto em humanos. Parece que quando a morte, ela finalmente toca sua vida adulta, ela nunca mais vai embora. Faz uns 5 anos que a gente tá vendo coisas morrerem, eu e o meu marido. Ou são pessoas próximas a nós, ou são os nossos bichinhos. Pelo menos uma vez por ano, tá carimbado que a gente vai enterrar algo. A primeira vez que eu fui no cemitério foi há uns 6 anos atrás e eu acho que eu nunca parei de ir. Agora eu fico contando os meses, pensando, será que essa vai ser a próxima pessoa? Será que, sei lá, eu vou ser a próxima pessoa que vai entrar no cemitério? Eu fui pela primeira vez no cemitério há pouquíssimos meses atrás. E é uma experiência que acaba mudando você assim completamente, né? Eu tenho 31 anos e a primeira vez que eu tive que lidar com a morte de uma pessoa mais próxima foi agora. O que eu acho que é impressionante, assim, 31 anos de vida, ninguém da minha família faleceu, né? Ninguém próximo, assim. Então, a primeira vez que você tem que lidar com a morte de alguém, ou até de um bichinho, eu tenho 2 cachorros, eu sei que eu vou ter que lidar com isso em algum momento. Eles têm 8 anos já, e eu sei que tá cada vez mais próximo o momento em que eu vou ter que lidar com isso. Mas a primeira vez que você lida com isso de uma pessoa mais próxima, faz a sua vida muda completamente, sabe? Você começa a ver as coisas de outro jeito e, de certa forma, você começa a ver a sua própria vida, as escolhas que você fez, você começa a realmente dar mais valor para os pequenos momentos. Que eu acho que é muito do que ela mostrou aqui também, que é justamente você sair para tomar um sol de tarde. Isso é especial, sabe? Eu trabalhei como CLT, meu último trabalho, né, de CLT, eu trabalhei nele por 3 anos e eu mal parava em casa e eu saía muito cedo, chegava de noite e eu ficava preso dentro de um escritório o dia inteiro, o dia todo. E a coisa que eu mais queria era poder sair no fim da tarde e tomar um sol, cara. E é muito besta isso, mas hoje eu tenho uma outra rotina que me possibilita, às 4 e pouquinha da tarde, eu moro num condomínio, eu vou lá embaixo e tomo um sol com os meus cachorros.
Fico ali uma meia hora, tomando um solzinho, quieto, sem fone, sem celular, só tomando um sol, fazendo um carinho nos meus cachorros. Isso é muito bom. Vocês não fazem ideia do quanto que isso é bom e é uma coisa tão simples. E que às vezes a gente pode, se você na sua vida você tem esses pequenos momentos, se apega muito a eles. Eles são importantes. Ela, por exemplo, leu o livro, assistiu o filme, viu a família. Então isso são coisas tão simples que às vezes a gente não dá valor, mas que são muito, muito importantes pra gente, né? Pra gente se sentir humano, pra gente não sentir só que a gente é uma máquina de trabalhar, sabe? Eu não vou poder escapar. E tem algo engraçado e trágico nisso tudo, porque quanto mais você presencia a morte das coisas na sua vida, mais você se habitua. E eu achei que era impossível você se habituar a assistir as coisas que você ama, as pessoas que você conheceu, quem participou de tudo da sua história morrer. Eu achei que isso era balela, mas de fato você acaba se acostumando. Porque o que você não consegue se acostumar de verdade é a falta que essa coisa, que essa presença, que esse ser faz na sua vida. É o latido que você não escuta mais. Sim. É a mania engraçada que o seu avô tinha. É ter que limpar o guarda-roupa e perceber que aquela pessoa nunca mais vai voltar. Vamos falar sobre luto então. E eu vou deixar um vídeo que eu gravei, que eu acho que ele tá meio caótico, mas que ele é importante. Eu tô muito ridícula. Eu juro que eu tava melhor. Eu tava melhor. Acho que solta o cabelo fica melhor. A gente eutanasiou um dos nossos cachorros hoje, eu e o meu marido, e eu tô comendo uma torta, tomando café e chorando. Que me lembra uma cena de um filme que eu gosto muito, que é A Ghost Story. Ah, Que eu tem vi uma esse ideia muito filme. viajada de que Vi esse filme. do que seria ser um fantasma. Fantasma, sabe? Igual aquele que tem um lençol mesmo, ele anda com um lençol que tem 2 furos pros olhos, embora eu acho que ele não precisa dos olhos pra ver. E tem uma cena em que uma das personagens, ela senta na cozinha e devora uma torta chorando, chorando, chorando. E é uma das cenas mais bonitas, assim, que eu já vi em filmes. Eu acho que a parte que me faz mais chorar é que esse é o terceiro cachorrinho que a gente tá vendo o fim juntos. E quando a gente manda cremar eles, você pode escolher uma lembrança. Você pode escolher se você vai querer uma urna, se você vai querer uma plantinha. Aí você tem que escolher a cor de um pingente em que eles colocam o resto do cachorro. E, enfim, o resto do cachorro. Mas eu tenho um ponto, calma, eu tenho um ponto. Essa é a parte que sempre me vai chorar quando a moça da funerária me chama e pergunta o que eu vou querer, porque é como se você tivesse que materializar a perda. Então você tem que escolher de que forma que aquela coisa que você amou Vai muito se vai se lembrar. transformar numa memória. Mas sempre que essa moça me manda lá as cores dos pingentes, o tipo de urna, se eu quero colocar uma foto ou não, eu sempre faço isso. Eu acabei de responder ela, por isso que eu tô assim. Porque é muito estranho você pensar que uma coisa que você gostou tanto e que tava ali no seu dia a dia, agora ela vai ser um objeto na estante. Mas na verdade eu queria fazer um Não vai interagir nunca mais com você. Você nunca mais vai. No caso do doguinho, né? Vai fazer um carinho, vai apertar o narizinho dele, né? Tem muitas coisas assim que, que eu não sei, cara. Eu tô me preparando psicologicamente para lidar. Que os meus cachorros, eles não são mais filhotes, né? Eles estão já ali meio que numa fase mais final da vida, né? Ele já tem o pelinho branco, o focinho branco, o focinho muda de cor e tudo mais. Então, tem gente que não vai se sensibilizar com isso e tá tudo bem. Mas é isso, é um serzinho, é uma existência que existe na minha vida há 8 anos. Eu tenho 31, quando eu tinha 22, se eu não me engano, a gente adotou esses cachorros e
eles fazem parte da nossa vida, não é um processo fácil, né? Elemento desse vídeo pra dizer que eu vim de um lugar de muitas faltas. Eu vim de um lugar que faltava amor, faltava afeto, faltava atenção, faltava conversa, faltava até briga. Porque acredite, se os seus pais, eles brigam muito com você, porque eles querem o melhor pra você, isso faz falta um dia. E vindo desse lugar de faltas, eu te digo que poder chorar, uma presença, você poder chorar porque tinha algo que você amava muito e agora você perdeu, é um privilégio. Mas talvez você esteja vivendo um luto aí que não se resolve. Eu queria te dizer que você deveria, no fundo, conseguir tirar um tipo de conforto de estar chorando a perda de uma coisa que você gosta. Porque você teve essa coisa. Essa coisa existiu pra você. E eu sou muito feliz de ter tido esse cachorrinho e os outros também que morreram, porque eu preferiria viver esse dia mais 10 vezes e ter as lembranças que eu tenho deles do que nunca ter tido eles, do que chegar em casa e não ter ninguém latindo pra você, ou levantar de madrugada e não pisar numa poça de mijo. Eu sei que você deve sentir falta da pessoa que foi embora. Às vezes ela nem foi embora de uma forma irreversível, às vezes a pessoa nem morreu, né? Ela só saiu da sua vida. Mas eu diria pra você se alegrar no fundo de ter conhecido essa coisa que você amou. Eu vi um vídeo do Mário. Cara, no fim das contas, é justamente isso, assim. É a gente fica feliz pelos bons momentos que aquela pessoa, que o nosso pet proporcionou pra gente, né? Aqueles bons momentos que a gente teve. E justamente os pequenos momentos. Então, eu saio ali pra passear com eles, pra tomar sol de tarde, faço um carinho, fico ali, sabe, só de boa. Esses pequenos momentos são muito mais especiais do que talvez a dor de quando eu perder, né, eles eventualmente. E pensar dessa forma, por exemplo, com amizades que você teve, que a pessoa simplesmente só seguiu o caminho dela, vocês nem brigaram, vocês só se distanciaram. Mas ter esse pensamento também de amigos, de projetos. Eu, por exemplo, já tive um projeto de podcast com alguns amigos meus, onde ali, depois da pandemia, a gente seguiu caminhos diferentes nesse quesito, né? A gente ainda é super amigos, a gente se vê sempre, e são aqueles amigos que eu posso compartilhar qualquer coisa, qualquer aspecto da minha vida, qualquer preocupação. Mas aquele projeto acabou. Porém, os registros que eu tenho desse projeto são incríveis e a felicidade de ter feito aquilo é muito maior do que a dor de ter acabado, sabe? E talvez a gente precise, às vezes, se apegar mais a isso. É claro que quando a gente perde, vai ter aquela dor que ela é um processo que vai demorar um tempo para passar, não tem o que fazer sobre isso. Mas depois que você consegue perceber que a alegria foi muito maior do que a dor depois, uma dor inevitável, te dá um conforto maior, né? Sérgio Cortella, lá no meu ensino médio, que me marcou bastante. Ele trazia uma ideia que era mais ou menos a seguinte: nós não devemos nos preocupar com a nossa morte, nós devemos nos preocupar com a falta que a gente vai deixar, com como as pessoas irão perceber que a gente não tá mais lá. E veja bem, eu tentei achar esse vídeo alguns dias atrás, quando eu tava preparando esse roteiro, mas eu acho que ele existe melhor na minha cabeça. Sabe quando você viu uma coisa, você transformou ela em algo especial e infelizmente na realidade não é tão legal assim? Então, eu peço aqui uma licença poética pra vocês, porque saiu dele essa ideia, mas eu acho que eu modifiquei ela, enfim. O que eu quero dizer aqui, indo direto ao ponto, é:
Você é importante pela falta que você faz quando você não está mais lá. Não pelas coisas que você está se preocupando em acumular ou alcançar na vida. Eu sei que você quer ter mais dinheiro, eu sei que você quer ser mais Todo mundo bonito, quer, né? eu sei que você quer encontrar um amor verdadeiro e ser valorizado, mas tudo isso não é capaz de vencer uma só coisa: a falta que você faz. O único sentimento que vence a morte é a saudade. E a saudade é a tradução que a gente faz da falta que a gente sente. No fundo, esse grande medo da morte ou do fim das coisas é simplesmente o medo de ser esquecido. É ser aquele túmulo no cemitério que ninguém visita nunca. E conectando com esse trecho que eu coloquei, que eu tava bem emocionada, é aí que tá a graça de você ter as coisas. É infinitamente melhor você ter algo, perder essa coisa e ter o privilégio de sentir a falta dela porque ela Sim, existiu pra você, do que nunca ter tido nada. A falta que algo exato. faz na sua vida te lembra do quanto aquilo fez diferença, do quanto aquilo te trouxe alegria, do quanto aquilo preencheu uma parte do que você foi. Por isso que nesse vídeo eu queria te convidar a se permitir fazer falta na vida das pessoas. Nós estamos nos afastando demais de todo o resto. Nós abrimos uma janela para o mundo e fechamos todas as portas da nossa casa. Nós estamos mais confortáveis admirando a vida dos outros e refletindo sobre coisas que talvez não mudem a nossa vida de fato, Sim. do que tentando se fazer presente à sua família, aos seus possíveis amigos, ou os amigos de infância, pessoas que te acompanharam durante uma jornada da sua vida e foram importantes, o bichinho que você adotou porque precisava de carinho, amor e cuidado. Quem vai sentir a sua falta? A quem você faz falta? As pessoas acham que elas não são importantes porque elas não ganham tanto dinheiro quanto elas queriam, elas acham que elas não são importantes porque a aparência delas não faz com que elas se destaquem, porque elas nunca conseguiram beijar na boca de alguém, porque elas infelizmente estão presas em trabalhos que vão torná-las desinteressantes. Vocês não são importantes porque vocês não se fazem importantes pra nada ou pra ninguém. Vocês não impactam a vida de pessoas ou o curso das coisas. E eu tô usando vocês de uma forma incisiva, mas esse é um vídeo pra mim, sobretudo pra mim, porque eu vivo isso. A sua importância não deveria vir de uma hierarquia idiota que desconhecidos criam e que daqui 20 anos vai estar diferente. A sua importância vem de quando você não tá em um lugar, alguém nota. Mas isso só acontece se primeiramente a gente estiver nesse lugar e nós não estamos mais. E imagine se a gente tentasse impressionar os nossos conhecidos na mesma proporção que nós tentamos impressionar os desconhecidos, principalmente nisso daqui, na internet. Imagina só sentar e escutar como foi o dia da sua irmã mais nova, ou do seu irmão mais velho. Sentar e jantar com seus pais, tentar ouvi-los, tentar criar um diálogo. Presentear alguém próximo a você, mostrar o quanto essa pessoa é importante. Isso é se fazer importante, isso é valorizar a sua presença no mundo. Muitas vezes a gente não se acha importante, mas quando você é uma pessoa presente, e aí é claro que eu vou colocar aqui a minha pessoa como referência, eu tenho essa paranoia de que as pessoas ao meu redor elas vão me abandonar. Eu tenho esse medo. E eu acho que é um medo que muita gente tem também. Eu tenho esse medo de que as pessoas vão me abandonar, vão achar que eu não quero mais ser amigo delas. Mas porque em muitos momentos eu acabo sendo muito offline. Porque uma vida offline é uma vida muito boa. Em vários aspectos. Só que uma vida offline digital não significa que você não tenha que ter uma vida. Que você não possa conversar com as pessoas que você gosta, com seus amigos. Você ainda pode fazer isso. Na verdade, eu acho que ter uma vida offline te possibilita ter conexões de verdade com as pessoas que você gosta. Então, eu saio com os meus amigos para ir no cinema, que é uma coisa que parece ter sido muito perdida pelas gerações um pouco mais novas, assim. O ato de assistir filmes parece ter sido muito individualizado hoje com os streams e tudo mais. Mas enfim, às vezes você
achar uma desculpa para ver as pessoas que você gosta no mundo real, mesmo que seja só para tomar um sorvete, mesmo que seja só para sentar no sofá da sua casa e conversar, jogar a conversa fora. Hoje eu entendo muito a minha mãe, que sempre chamou as irmãs, as amigas para ir tomar café, comer um bolo. Era só uma desculpa para ter aquelas pessoas ali e poder conversar sobre a vida. E a gente acaba se perdendo isso. Mas então, ao mesmo tempo que eu tenho esse medo, as pessoas sempre falam que eu tô viajando, porque eu sou alguém que se faz presente, que sempre quer estar junto, sempre quer estar conversando. E no fim das contas, eu faço falta para essas pessoas. Mas às vezes a gente acha que não. Só que para as outras pessoas, a gente está viajando, entende? Então, claro que tem uma visão, a gente tem uma visão sobre nós e as pessoas têm uma outra visão sobre nós. Então, às vezes você acha que você não está se fazendo presente o suficiente, mas para outras pessoas você está e você vai fazer falta, você é importante, sabe? Mundo em que você vive. Você já revisitou algumas das pessoas que tiveram lá durante sua criação? As pessoas que elas aparecem nas fotinhas de aniversário de quando você tinha 5, 6 anos? Você já tentou participar de algum grupo de pertencimento em que você possa dialogar com pessoas que pensem a mesma coisa que você e às vezes tomar ações conjuntas que tragam algum tipo de satisfação pessoal? Por exemplo, um grupo da igreja, algum grupo de voluntariado. Se os seus avós ainda estão vivos, você escuta a história de vida deles com paciência? Você tá pronto pro dia em que você olhar para aquela cadeira e ela estiver vazia e não tiver mais ninguém ali para contar como na roça era mais difícil do que agora e como você é um grande frescurento? Você se sente tão sozinho que a demissão antecipada vira uma opção, mas você não cogita doar o seu tempo e os seus recursos para um bichinho, às vezes deficiente, às vezes abandonado, que só quer ter um lar para morrer em paz. Nós não nos fazemos mais sentir falta na vida dos outros e isso é muito triste. Não é à toa que os millennials e o geração Z formam uma dobradinha muito infeliz. Nós somos ansiosos e deprimidos, nós nos trancamos nos nossos pensamentos sombrios, nós não queremos construir significado porque não parece fazer sentido, nós não queremos criar relacionamentos porque é complicado demais, porque existem muitos riscos, mas nós nunca desligamos. Entenda bem, gente, eu amo que nós tenhamos uma relação aqui e talvez esse seja o meu grande refúgio. Talvez esse seja o grupo de pertencimento que eu não procurei, mas que eu criei. Eu amo fazer parte da rotina de vocês, quando vocês me escutam indo pra academia, quando vocês me escutam sozinhos, quando vocês chegam no trabalho à noite. E acreditem que vocês também fazem parte da minha rotina. É maravilhoso entrar aqui depois de alguns dias e ver que a minha falta foi sentida. Eu fiz falta pra vocês. Mas o que eu desejo do fundo do coração, justamente por me importar com vocês, é que nós consigamos sair um pouquinho dessa vida tão artificial que a gente está vivendo dentro da internet e que a gente consiga ver a graça da nossa vida banal lá fora. Que ela é a matriz disso tudo, é nela que nós vivemos. É como se o mundo virtual fosse uma ponte que nós criamos, mas a gente começa a ignorar o rio que passa abaixo da ponte. Eu quero te pedir uma coisa, eu quero que você termine esse vídeo e pense: de que forma você vai fazer a sua falta ser sentida lá fora? Desliga um pouco isso daqui, volta daqui uma semana, não tem problema, você não tá perdendo nada tão importante. Eu quero que você sente e observe o fluxo da sua vida e ache nela coisas que você possa colocar a sua presença, a sua atenção, o seu carinho, a sua caridade. Às vezes é se reconectar com aquelas pessoas que te criaram. Às vezes é R$ 10 num semáforo, numa segunda-feira fria à noite. Não são os grandes atos. Na verdade, é o contrário. A gente tem que parar de olhar pro grande. A gente tem que parar de olhar pros problemas mundiais. A gente tem que parar de olhar pras rotinas que saem do normal. A gente tem que parar de contemplar a beleza que não é a que você encontra na rua, mas sim algo excepcional. A gente precisa olhar pras coisas pequenas, banais. Exato, cara. É o que eu falei. A gente precisa aprender a valorizar os pequenos momentos. Os pequenos momentos é que fazem a nossa vida ter sentido, sabe? Às vezes uma caminhada com seu amigo, uma caminhada com a sua mãe, com o seu pai, com as suas irmãs, os seus irmãos,
com a sua esposa. A gente precisa valorizar as relações humanas. Eu acho que as relações humanas, no fim das contas, esses pequenos momentos que a gente vive de troca, são os momentos que vão ficar, sabe, mais com a gente, né? São os momentos que a gente vai lembrar na velhice, são os momentos que vai fazer com que a gente não se sinta como meras máquinas de trabalhar, de pegar um ônibus de madrugada, voltar de noite, scrolla 50 vídeos do TikTok, dorme e começa tudo de novo. Inclusive, se vocês estão gostando desse vídeo, dá um joinha aqui embaixo, se inscreve no meu canal para receber mais conteúdo como esse. Ordinárias. Vocês sabem do que eu sinto falta? Vou tentar não chorar, porque eu já chorei escrevendo esse roteiro. Eu sinto falta do bolinho de chuva que a minha avó fazia. Eu acho que eu nunca percebi que eu gostei tanto da presença da minha avó, porque a gente não tinha um bom relacionamento. Mas ela foi a única pessoa que fez bolinhos de chuva pra mim. E é disso que eu sinto falta quando eu penso que ela morreu. Eu também me lembro muito de quando eu ainda era muito criança e muito interessada no meu ambiente, bem mais do que em mim mesma. E eu gostava que ela me contasse como era a infância dela na roça. E eu ficava abismada que ela já tinha visto uma cobra e que ela trabalhava no meio do mato o dia todo. É disso que eu sinto falta. Ela existe pra mim, ela se faz na minha vida através dessas coisas. Eu sinto falta de todos os meus cachorrinhos, não é só desse último. Eu lembro de manias de cada um deles. Então, eu tive um pincher. Na verdade, ele era da minha irmã. Eu não tenho foto dele, porque eu acho que eu não tinha celular na época. Mas ele era um pincher velho e muito temperamental, como todo pincher. E a gente brincava que ele odiava homem, porque ele não podia ouvir voz de homem, que ele ficava puto. Eu sinto falta da Pandora, que era a cachorra que eu resgatei. Que bonitinho. Indo um dia trabalhar. Eu simplesmente peguei ela numa avenida movimentada da cidade que eu morava. Eu enfiei ela debaixo do braço e pensei, puta que pariu, não dá pra eu entrar no ônibus com esse cachorro, o que eu vou fazer agora? E ela tinha um pelo que brilhava tanto. O pelo dela era muito bonito. E ela também tinha a estranha habilidade de chupar um pirulito sem engasgar. Eu lembro dos 3 cachorrinhos que eu tive com o meu marido e de como cada um deles tinha uma personalidade. Ele me falou isso. Ele disse, olha, dá pra saber quem é quem pelo jeitinho que anda. É só você ouvir. E eu lembro o barulho da patinha de cada um deles. E como realmente eles andavam diferentes. E a gente foi perdendo um a um. E cada vez que um vai embora, você passa a sentir uma falta diferente. É bizarro, é bizarro. Eu sinto falta da minha infância e de poder andar de patins até um dia que eu caí e doeu tanto. E eu acho que, sei lá, eu acho que eu precisava que os meus pais me encorajassem, mas eles não encorajaram. Na verdade, eles falaram, viu, eu avisei que você ia cair se você quisesse andar disso. E eu nunca mais andei de patins. E isso também foi uma das coisas que me impediu de aprender a andar de bicicleta e até hoje eu não sei. Eu sinto falta dessas coisas, eu sinto falta de alugar filmes. E não era nada como hoje, que você abre 3 streamings e nada te chama atenção e tudo é feito só pra ganhar um pouco de engajamento e dinheiro. Quando eu ia alugar um filme e eu gastava os R$2,50 do meu pai, esse filme tinha que ser bom. E eu ia assistir ele inteiro e prestar atenção até nos créditos. Eu sinto falta dessas coisas. Mas aí eu acho que também entra uma das melhores coisas de quando você é privado de um monte de experiências quando você é mais novo, e quando você fica mais velho e tem um pouco mais de tempo ou dinheiro, você pode se dar o valor dessas coisas, né? Acho que tem isso também. Quando a gente fica mais velho, muitas coisas da nossa vida acabam perdendo sentido justamente porque elas são tão fáceis que a gente não dá mais valor. É o que ela falou, a gente abre 10 streams e não tem nada legal pra assistir. Mas uma coisa... E é totalmente diferente de quando a gente ia na locadora e aqueles R$5 pra alugar um filme, eles tinham que valer muito a pena. Então a gente conversava com o cara da locadora, porque ele tinha assistido tudo já, e aí você perguntava se aquele filme era bom, e você tinha que acreditar, você tinha que confiar nele pra poder pegar aquele filme. Por exemplo, ela falou que nunca aprendeu a andar de bicicleta porque os pais não encorajaram. Acho que esse é o momento dela voltar
a descobrir, e é o que eu faço na minha vida, tá? A descobrir coisas que você pode gostar agora e que você não fez quando era criança, mas que você pode aprender agora. Quando a gente vira adulto, parece que é criado, é colocado um filtro na nossa cabeça onde a gente não pode ter certas experiências que a gente não teve na infância, mas que agora a gente pode completamente fazer e descobrir. A gente pode ser pessoas que descobrem coisas novas quando a gente é adulto. E é muito legal a gente poder fazer essas coisas agora. E é claro, bate aquele sentimento de, nossa, por que eu não aprendi isso quando eu era mais novo? Mas a sensação de felicidade ainda pode ser quase a mesma, descobrindo coisas novas agora, sabe? Vocês acham que daqui uns anos a gente vai sentir falta de ficar comentando em TikToks dos outros? Vocês Não. acham que a gente vai sentir falta de ter conseguido ficar do lado de quem estava certo no debate X? Vocês acham que o que Não. vai importar mesmo é se a gente tinha 200 curtidas ou 2.000? Não, Não. gente, isso não faz falta, isso não constrói a sua presença no mundo. Então vai abraçar a sua mãe enquanto ela tá aí, ou se ela não tiver, eu sinto muito. Vai adotar um cachorro, se você acha que a sua vida não tem merda de sentido nenhum. Doe o seu tempo, o seu carinho e seja capaz de cuidar de algo. Ou pegue e ajude sistematicamente um morador de rua aí do seu bairro. A gente tá no Brasil, eu duvido que se você andar 1 quilômetro ao redor da sua casa, você não acha um morador de rua passando frio agora. Ou até aquele bom dia, educado, olhando nos olhos. Olhar na cara do motorista do ônibus que você pega todos os dias e dizer pra ele: eu espero que o senhor tenha um bom dia hoje, que Deus abençoe o seu trabalho. O legado da nossa presença é a falta que a gente vai fazer. É isso. Cara, que vídeo bom. Como eu já disse no começo desse vídeo, acabou ficando muito longo, mas eu adoro, gosto muito das reflexões que a Gabrita faz. E é sempre legal a gente poder parar um pouco a nossa vida para refletir sobre outras coisas que não sejam a discussão da esquerda versus direita, é, sei lá, as discussões do Monark por aí. Enfim, a nossa vida ela tem outros aspectos que não são só política, que eu acho que é uma coisa que dominou tanto, que é importante, mas que dominou tanto tudo, todas as redes sociais, é só isso, que parece que os outros aspectos da nossa vida não existem mais. Então é legal a gente refletir sobre essas questões mais humanas, a gente precisa fazer mais isso e as relações humanas, no fim das contas, esses pequenos momentos são as coisas mais importantes da nossa vida, sabe? Então, muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Dá um gostei aqui embaixo, se inscreve no meu canal e até o próximo.